O tema de agora é o legado que transforma. E nós vamos trabalhar esse tema na ideia de que nós devemos construir famílias fortalecidas no amor de Deus, com a presença de Deus dentro das famílias, para que essas famílias estejam sendo de alguma forma edificadas na presença de Deus, solidificadas na operação de Deus e naquilo que Deus faz para garantir o projeto de família, porque família foi uma coisa que Ele criou e por isso Ele tem garantia. Mas antes, eu queria lembrar, irmãos, que nós temos a livraria do Marquinhos da Cris, que eles estão fazendo um Black Friday lá. Tem um monte de livro que está com preço bem legal. O pastor Esdras trouxe um monte de outros livros que hoje e amanhã você pode estar adquirindo. Quando ele for pregar, ele próprio vai divulgar os livros. E entre os livros que o Marquinhos e a Cris têm lá na livraria, tem um livro para a família que é fantástico, do Márcio e do Darre e da Márcia. Depois, se você quiser, você pode passar na livraria, os meninos vão estar com ela também aberta. O texto de hoje é esse texto que está em tela, 1 João 4 e 7. Depois você deixa esse capítulo aberto, porque nós vamos trabalhá-lo de uma forma bem consistente. A gente vai voltar ao texto algumas vezes nesse começo de noite que nós estamos vivenciando nessa noite. Mas aqui na igreja, pastor, a gente sempre faz isso. Não se escandalize não, porque é costume nosso. A gente entende que na hora em que a gente vai receber uma palavra de Deus, a gente tem que agradecer a Deus pela palavra que Ele vai enviar, e a gente agradece com muita alegria. Todo culto a gente faz isso aqui. Se não tiver isso no culto é porque eu não estou aqui. Se eu tiver, a gente faz isso. É uma forma de a gente mostrar a Deus a nossa alegria, porque Ele sempre nos instrui pela palavra, não é? Vamos fazer isso agora no 3, como sempre a gente faz. 1, 2, 3 e... Fala, Deus, queremos ouvir a Tua voz. Queridos irmãos, 1 João 4 e 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Uma ligadura entre irmãos com base no amor, né? Porque o amor vem de Deus, é proveniente de Deus. Todo aquele que ama é filho de Deus e conhece a Deus. Vou repetir: todo aquele que ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, todos os preletores receberam uma minuta da coordenação do evento, com um direcionamento para a gente andar do começo do mês passado, porque a gente vem pregando, viu, pastor Esdras? A gente vem pregando palavras no pré-congresso aqui desde o começo desse mês, né? Hoje estamos no último dia dele. Todos os domingos teve uma palavra que tinha um direcionamento para o congresso. Então nós estávamos cumprindo uma sinopse, e quando eu peguei essa palavra lá atrás, eu me lembrei da experiência que eu tive com esse rapaz. E ele deixou cravado no meu coração essa frase: pode falar, eu já estou aqui. Quando esse rapaz apareceu na minha vida, eu pastoreava uma congregação lá na Jatiuca, e ele estava literalmente exausto. Foi um dos pastores mais completos que eu já conheci na minha vida. Um cara num nível de inteligência e QI fora do comum. As preparações que ministrava de palavras eram profundamente harmônicas, inteligentes, e tinha assim um quê de espiritualidade e revelação que era uma coisa fantástica. Mas ele chegou com as suas emoções em colapso. Eu me lembro que ele ligou, pediu para marcar um gabinete comigo, e eu o atendi, e ele disse assim: pastor, eu preciso passar um tempo na sua congregação, não sei quanto tempo, mas eu já assisti aqui uns 2 cultos, e Deus precisa estabelecer uma cura na minha vida. E orando, Deus me direcionou o irmão como ministro de Deus para essa cura. Você me permite que eu passe aqui um tempo? Lógico, querido, pode vir.
Na verdade, ele estava profundamente decepcionado consigo próprio, com uma vida completamente desiludida, mesmo tendo experiências profundas com Deus. Que produziu tudo isso na vida daquele obreiro, daquele pastor, que agravou aquela crise existencial pela qual ele passava, que inclusive tinha afetado a sua relação familiar? Foi simples, eu explico para vocês. Olha o que o texto diz, nesse contexto do que nós estamos estudando. Eu disse a você, deixa a sua Bíblia aberta. 1 João 4, o mesmo capítulo que nós estamos estudando. Não deem crédito a qualquer espírito, é a primeira palavra desse capítulo. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Por que ele estava literalmente assim? Ele se converteu em uma denominação que no Brasil teve um crescimento explosivo. Ninguém cresceu de forma mais explosiva no Brasil nas últimas décadas do que essa congregação. Ele nasceu jovem na fé nessa igreja, e como ele era extremamente talentoso, e essa igreja estava crescendo a um nível muito acelerado, ele não teve nenhuma dificuldade em encontrar espaço para ir crescendo na igreja que ele nasceu na fé e onde ele congregava. Essas coisas na vida de um pastor precisam ser administradas, porque a volúpia e a paixão de um ministério é uma coisa literalmente alucinógena. Por quê? Porque você vai vendo pessoas transformadas todos os dias, pessoas libertas, curas sobrenaturais, e aí essas coisas geram um nível de paixão tão exacerbado, que se você não tiver cuidado, você produz desarmonia na sua vida, na sua construção de vida. E o que aconteceu com ele foi que quando ele converteu, ele era bem novinho, e as necessidades dessa denominação foram produzindo a necessidade de formar pastores, muitas vezes sem um preparo, sem um tempo, sem uma equalização, e houve uma pressão da sua liderança para que ele pudesse estar desenvolvendo um ministério, já que ele tinha dons ministeriais, bem novinho. Por isso que a Bíblia diz, vocês não podem dar ouvidos a qualquer espírito, não é? E às vezes, esse espírito de pressão surge dentro da congregação. Por exemplo, nós estamos falando de família aqui. Quantas vezes a gente não ouve falar dentro de igreja, assim, vai casar quando? Só quem pode avaliar quando um casal de namorados vai casar é o próprio casal de namorados. Muitas vezes não tem um emprego, não tem uma estrutura financeira, não tem uma casa para morar, mas na igreja vem a pressão, casa. E esse rapaz estava namorando com a menina, e por causa dessa pressão ministerial para crescer no ministério, a própria liderança, o espírito da liderança veio sobre ele, aquele espírito de nós temos urgência, nós precisamos consagrá-lo, nós temos estados em aberto que nós precisamos ocupar esses estados, e se você casa, a gente consagra você pastor e a gente manda você para um bom estado. E tudo isso, para quem tem um chamado e para quem tem legitimamente experiências com Deus, parece que vem a calhar, parece que é um assunto que não precisa nem orar, é Deus que está abrindo essa porta. Mas eu aprendi uma coisa, que na construção de família nós precisamos aprender a filtrar espíritos. E aqui eu não estou falando de Espírito Santo de Deus e nem de espírito de demônio, eu estou falando de espírito de influência, espírito de decisão, que pode produzir na vida de um cristão desarmonias tão profundas que ele possa entrar em colapso. Ela literalmente como ele estava. Ele conversou com a sua namorada na época, disse, olha, o pastor me chamou e disse que tem uma vaga lá em Maceió para estar literalmente coordenando os trabalhos de Maceió. O que você acha da gente casar? A moça disse, olha, eu não tinha planos para casar agora, mas de fato eu lhe amo. Se você acha que isso provém de Deus, a gente pode conversar com os meus pais e pode casar. O salário era bom, porque essa denominação paga bons salários, né? E aí
tudo veio a calhar, ele veio parar aqui em Maceió, recém-casado, sem nenhuma experiência de vida ministerial, começando a desenvolver em paralelo a vida conjugal com vida ministerial, tudo junto, dentro de um nível de pressão que para aquela denominação e para a carga de obrigações que ele tinha, era literalmente alucinógeno. Acordava todos os dias 4 horas da manhã para fazer programa de rádio. Quando acabava o programa de rádio, tinha programa de televisão e depois cultos, vários cultos durante o dia e atendimentos. Quando chegava em casa, a sua esposa já estava dormindo todos os dias. Era raro um dia que ele chegava e a esposa estava esperando ele. E isso foi gerando um desgaste na construção da sua família, que nos dias em que ele chegou naquela congregação, ele passou, acho que quase uns 2 anos com a gente lá. E nos dias que ele chegou naquela congregação, ele estava literalmente desconstruído. E como ele foi para lá, a esposa estava querendo já se separar dele, porque não aguentava a carga de trabalho que ele tinha dentro da igreja, dentro da denominação. Porque eu resolvi trazer esse assunto à nossa reflexão aqui nessa noite, irmãos. Porque veja bem, o homem não estava em pecado, estava no centro da vontade de Deus, exercendo ministério, coordenando um trabalho em Alagoas, de uma denominação importante no estado de Alagoas, e mesmo assim, por não ter filtrado conselhos, por não ter administrado pressões, por não ter avaliado a agenda, organizado horários, por não ter percebido que uma vida ministerial, uma vida espiritual tem que andar em consonância e funcionalidade com a vida familiar, porque se você tiver uma vida familiar destruída, o seu ministério se destrói. Não adianta você ter um ministério muito profícuo, reconhecido dentro da igreja, dentro da denominação, se a sua família entrou em colapso. E aí a família literalmente estava entrando em colapso. Na semana que ele chegou lá, e o que motivou o pedido de demissão dele dessa denominação foi simples. Ele recebeu uma ligação do sul dizendo: olha, nós precisamos mandar um pastor para Alagoas. Ele morava num apartamento funcional da denominação. Nós precisamos mandar um pastor para Alagoas, e nós não temos nenhum apartamento aí vago, então a gente vai ficar procurando para alugar ou comprar um apartamento, e eu queria que você recebesse ele na sua casa, como hóspede. E aí ele achou aquele negócio meio ruim, porque primeiro não conhecia esse rapaz que vinha do sul, e segundo porque ele já estava em crise familiar com a esposa, por causa de uma agenda muito disfuncional. Mas mesmo assim, como a Bíblia manda que nós sejamos hospedeiros, e ele morava num apartamento funcional da denominação, ficava difícil dar um não, ele terminou aceitando. Só que aquilo que era para passar 5 dias, 7 dias, se transformou em 5 semanas, 8 semanas, e o negócio ficava muito difícil, porque ele saía 4 horas da manhã para fazer programa, e aquele rapaz que veio transferido em um outro estado ainda estava sem igreja, sem obrigações funcionais distribuídas dentro dos seus ofícios. Ele saía para trabalhar, deixava a mulher dele sozinha em casa com um rapaz estranho. Aí foi que a esposa deu um checkmate nele e disse: ou você pede demissão, ou eu vou voltar para a casa dos meus pais. Foi assim que ele chegou na congregação. Queridos irmãos, construir um legado que deixe marcas espirituais, que deixe raízes que influenciem uma geração, pede filtro nos espíritos que nos influenciam. E perceba, não estou falando espírito no sentido, de novo eu enfatizo, espírito do demônio ou espírito de Deus. Uma das realizações do homem é o trabalho. O espírito que nos move a trabalhar provém de uma vontade, de uma ordem divina. Foi Deus quem mandou o homem: do suor do seu rosto você deve trabalhar. Porém, isso não pode sufocar a minha relação
familiar. Eu já vi muitos casamentos sendo destruídos porque pessoas não administram a agenda de trabalho. Desorganizado, o trabalho entra por todos os horários do dia, não sobra tempo nenhum para construir relação familiar. Falta passeios, falta diversões, falta comunhão, falta diálogo, conversa a dois. O homem era um pastor, líder de uma denominação, não estava em pecado, fazia tudo aquilo que qualquer um sente prazer de fazer, e literalmente a vida estava entrando em colapso, porque não aprendeu a organizar os espíritos que influenciam a vida. Quer ver um outro espírito que influencia a vida e que causa muita disfunção? A falta de unidade nos gastos financeiros. Ganhava bem na denominação, mas a mulher em desequilíbrio com ele tinha que ficar viajando para a casa dos pais o tempo todo, porque se sentia sozinha. Ele gastava uma fortuna só de passagens, com a mulher indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Às vezes faltava dinheiro para administrar as contas básicas da vida. Eu me propus a estar orando com ele, estar caminhando com ele naquele tempo em que ele passou comigo, e eu posso dizer que foi um dos melhores companheiros ministeriais que eu já tive na minha vida. Um cara incrível, fantástico. E eu vi como Deus refez a sua vida e como reconstruiu a vida dele. Foi assim a própria mão de Deus, porque quando ele acabou de pedir demissão da denominação, ele ficou sem emprego, e ele não era daqui. Aí ele ficou orando para que Deus desse uma direção, se ele saía daqui ou se não saía daqui. E nos primeiros dias que nós estávamos orando por isso, ele pegou uma representação, começou a trabalhar com uma fábrica aqui em Alagoas, e se tornou muito próspero dentro daquela empresa, naquela atividade comercial que ele estava exercendo, de forma que ele começou a ganhar um salário que era maior até do que o que ele ganhava de pastor, que embora fosse um bom salário, mas não era um super salário. Então a parte funcional financeira, Deus já tinha resolvido. Ele começou a organizar a agenda dele, e ele começou a reequilibrar a vida ministerial e a vida familiar dele. Mas a coisa que mais me marcou naquele tempo foi que no ápice da sua crise emocional e ministerial, nós estávamos orando um dia de tarde juntos, quando ele disse: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu aceitei vir para Maceió porque o meu coração está na sua obra. Foi um dos primeiros encontros que eu tive com ele. Nós passamos uma tarde orando, e eu não estou em pecado, não fiz nada errado. Ele tinha acabado de tomar a decisão de pedir demissão naquela semana, e eu o vi quando ele disse assim: eu preciso da sua direção. Eu ouvi quando uma voz entrou na sala. Só estávamos eu e ele orando nos fundos de uma congregação que eu pastoreava. Eu ouvi e ele ouviu também. Uma voz falando assim: fale, porque eu já estou aqui. Nós ficamos chorando o resto da tarde, e eu percebi que nós vivemos debaixo de uma geração profundamente fácil de viver as mais magníficas experiências com Deus, deixar legados profundos na nossa geração. É muito mais fácil do que em outras gerações. Sabe por quê? Porque nas gerações do passado, você tinha um Deus que ouvia as orações. No Velho Testamento, porque o próprio Pai se relacionava com o seu povo. No Novo Testamento, nós tínhamos Jesus se relacionando com a igreja, fundamentando a igreja. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo, que Deus colocou dentro de nós. Naquela hora, tanto ele como eu, nós entendemos claramente que era o Espírito Santo que estava dentro dele, que estava dizendo: fale, eu já estou aqui, eu não preciso lhe aparecer, eu já estou dentro de você. Construir legados com um Deus que habita dentro de você
não tem dificuldade nenhuma. É agente de primeiro grau na sua vida. Você não precisa mais orar, jejuar para que Deus lhe apareça. Ele já está dentro de você, enchendo você da sua presença, da sua glória, de direção, de revelação, de coisas magníficas. E foi com base nessa interiorização de Deus e dessa experiência que nós tivemos, que Deus foi reconstruindo a vida do Henrique, e ele se tornou uma pessoa completamente equilibrada, com um casamento literalmente restaurado. Não tem sido difícil reconstruirmos vidas quando temos um Deus que habita dentro de nós. Não tem sido difícil construir legados, sabendo que o Deus em que a gente serve, Ele não se apresenta a nós, Ele está entre nós, Ele mora dentro do nosso coração. Agora, o homem tem uma capacidade de se desintegrar que é uma coisa séria. Foi Deus quem criou família? Eu não preciso estar insistindo que foi Deus quem criou família. Foi Deus quem criou família. Mas porque Deus criou família, a gente não enfrenta problemas na construção de família? Alguém que está na sonoplastia, passa para o próximo tópico, porque não está passando aqui. Está travado lá. Então, porque foi Deus quem criou família, a gente não enfrenta instabilidades, não enfrenta inabilidades. Na nossa condução de casamentos, a gente não vai ter problema? Vai ter problema sim. Basta você olhar para Adão e Eva. Eles foram criados em um ambiente protegido. Ninguém tinha um ambiente mais protegido que Adão e Eva, porque Deus fez o paraíso. Ele próprio foi o botânico, o jardineiro, o arquiteto, que plantou o jardim do Éden para que os dois vivessem de forma harmônica, sem sentir falta de absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que dias depois de que eles começaram a viver aquela relação a dois ali, muito, extremamente abençoada, presenteados de casamento que foram com um lugar que devia ser paradisíaco, a Bíblia diz que Eva, se sentindo sozinha, foi bater papo com uma serpente que incorporada estava de Satanás, e aí Eva desobedeceu a Deus e gerou, por influência, o primeiro grande pecado do homem. Aquela mulher que tinha sido criada por Deus sobre a égide e a direção de ser coadjuvante de Adão, auxiliadora de Adão, companheira de Adão, ela tinha sido feita por Deus para quebrar a solidão de Adão. Agora, por ela e através dela, Adão é influenciado e comete o seu primeiro deslize, o seu primeiro infortúnio, o primeiro pecado que gerou consequências drásticas para toda a humanidade, se não para si próprio em primeiro grau. Percebe como, mesmo havendo um propósito de Deus para o casamento, para a constituição de família, nós não estamos isentos de desintegrações, de deslizes, de desvios. O homem tem essa tendência natural para se desintegrar. Você dá uma olhada para a primeira geração, após de Adão e Eva, eles tiveram filhos. Criar filhos dá problema. Filhos são bênçãos. A Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. São como flechas na mão do arqueiro. Quando Deus criou essa visão de um arqueiro com uma flecha, lançando uma flecha, e ele identificou que a flecha era como os filhos, Deus estava dizendo assim: eu vou dar bênçãos que irão muito além de vocês. E a gente vê filhos que são educados em boas famílias, muito além dos pais. Como sacerdote, fazendo cerimônias de formatura de faculdades, eu já vi muitos pais que no meio dos cultos ficam literalmente com as faces molhadas de lágrimas, porque eles estão realizando um sonho. Eles custearam uma faculdade nos filhos, oraram muitas vezes para que os filhos concluíssem aquele curso, e agora eles estão percebendo que os filhos estão indo além do que eles foram. É a visão de Deus se cumprindo naquela casa. Mas a Bíblia diz, irmãos,
que mesmo sendo bênçãos, mesmo sendo uma flecha para ir muito mais além do que nós, a Bíblia diz que o primeiro homicídio que aconteceu na terra, aconteceu fruto de um desentendimento entre os dois irmãos que eram filhos de Adão e de Eva. Na primeira geração, já um homicídio hediondo, e pasmem, por uma causa religiosa. Como é que você pode entender? Os meninos estavam em Deus, os meninos tinham princípios divinos, os meninos estavam ofertando a Deus, e de repente um ofício religioso produziu um homicídio. Isso é um aviso de Deus, que nós temos uma capacidade de desintegração terrível, que precisa ser vigiada se queremos deixar um legado sólido de uma vida produtiva, que produziu frutos na nossa vida e que inspirou as gerações seguintes. Quando eu olho para o que aconteceu entre Adão e Eva, eu percebo que o erro e o desengano dos dois já influenciaram os filhos, que tinham uma espiritualidade latente, que sabiam que era Deus, sabiam que precisava ofertar, mas você vai perceber que ali tinha um que ofertava com muita qualidade, com muita paixão, e o outro era um religioso frívolo, era um religioso que não tinha envolvimento com Deus de forma apaixonada. E foi justamente essa distinção, um apaixonado e um outro não apaixonado, que produziu aquele cisma entre os dois irmãos, e o ciúme se instalou no coração de um deles, que matou aquele que era apaixonado. Como assim? Deus recebe a oferta dele e não recebe a minha? É simples, eu elimino ele, e aí eu quero ver se Deus não vai receber a minha oferta, só vai ter a minha. Olha que pensamento diabólico, que desintegração com o plano de Deus. O pastor citou com muita maestria na sala dos homens lá o caso de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Eles comprometeram o sacerdócio do pai. Filhos são bênçãos, mas precisam ser criados por pais que influenciem positivamente, por pais que deixem um legado de um evangelho apaixonado e um evangelho que se comprometa com as verdades de Deus, um evangelho que produza obediência, que produza vida. Se você der uma olhadinha para Abraão, o Abraão foi o primeiro homem a quem Deus chamou em missão. Abraão, você vai sair da sua casa, você vai fundamentar um país, vai fundamentar uma nação. E ele sai, irmãos, e quando ele sai, a Sara, ela dá um apoio logístico a ele, e um apoio ministerial fantástico. Ela não questiona, porque as mulheres normalmente, elas têm mais apego a pai, a mãe, a família, a casa. Ele vai ter que deixar a sua família, vai ter que deixar a sua casa, vai ter que deixar todas as coisas que envolvem estabilidade na sua vida, para viver uma vida nômade, em busca de uma direção que Deus só daria no caminho. E ele tem o apoio da sua esposa, e a sua esposa é extremamente bonita. A Bíblia diz que era tão bonita que isso causou problemas de insegurança no coração de Abraão, que passando por povos estranhos, chegou a mentir dizendo que ela era meia-irmã, porque pensou assim: se o rei dessa cidade descobrir que essa mulher é casada, ele me mata para ficar com ela. Percebe, irmãos, o sonho de qualquer homem é casar com uma mulher bonita. Agora ele estava mentindo, com medo de morrer por causa da beleza da mulher. Construir casamento, deixar legado, envolve tratar inseguranças também, porque quantos casamentos não se estabelecem de forma disfuncionais por causa da insegurança de um, por causa de uma espiritualidade superficial? Porque se uma pessoa tiver sã consciência e souber que aquela pessoa que está do seu lado foi Deus quem preparou e Deus que deu a ela, para que ter insegurança? Se a nossa segurança provém de Deus. Todos aqueles que constituem família querem ser prósperos. A prosperidade alcançou Abraão, fruto da sua obediência. E um dos primeiros sinais da prosperidade na casa de Abraão é que Sara começou a ter pessoas que ajudassem ela dentro de casa, nas funções domésticas. Ela tinha uma menina chamada Agar, que era uma escrava, que tomava conta com ela da casa. Bênção, irmãos, uma pessoa para ajudar ela dentro de casa.
Mas o diabo tem a habilidade de transformar bênção em maldição. E aí, na impossibilidade de gerar, sabe o que foi que aconteceu, né? Abraão vai e dorme com Agar. Agar gera. E aquilo vai gerar um problema gravíssimo, porque Deus tinha prometido que ia dar um filho a Abraão, e resultado, não soube aguardar os tempos de Deus, e terminou dormindo com Agar, e vem Ismael, que não era o filho legítimo da promessa, e depois, no tempo de Deus, Deus cumpriu o que tinha prometido. A mulher de Abraão engravida, e quando a mulher de Abraão engravida, irmãos, tem um cisma entre os dois meninos, a ponto de que Sara, a esposa de Abraão, se sente enciumada daquele negócio, e aí pede a Abraão para dispensar Agar, e a Bíblia diz que literalmente, o Abraão fica em depressão, porque ele tinha gerado um filho naquela mulher. Botar um filho para fora de casa é um processo terrível, e é interessante, que Deus vai ser imparcial naquela hora. Deus vai dizer assim: cumpra o que a sua mulher está pedindo, para você estabilizar o plano que eu tenho na sua vida, porque senão você desfaz seu casamento. Por mais que ele orasse, que ele questionasse, que ele pedisse a Deus para intervir naquele caso, fruto do seu erro, não teve jeito, ele teve que botar Ismael para fora de casa. E até hoje, as dores dos ismaelitas que formaram os países árabes, são dores que produzem disfunção com os judeus, que foram fundados por Isaac, o filho legítimo, o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido a Abraão. Até hoje árabe não se entende com o judeu, fruto do erro de um homem, da passividade de um Abraão que se desintegrou no meio de atos de obediência profunda. Perceba, nós estamos juntos em um congresso de família. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos construindo família, constituindo famílias. Mas a responsabilidade de estabilizar uma casa, de construir uma família, de deixar um legado, pede decisões maduras, pede avaliação, pede oração, pede espiritualidade centrada em Deus. Um pequeno erro, um pequeno deslize, produz disfunções terríveis. Esse texto que nós estamos estudando nos leva a algumas reflexões que eu queria levá-los a elas para nós concluirmos a mensagem. Abra de novo a sua Bíblia, se você fechou. Eu disse para você, deixa ela aberta. No capítulo 4 de 1 João. A primeira coisa que nós somos instruídos nesse texto aqui é a comunicação, irmãos, de que não construiremos um grande legado sem pensarmos nisso. Nós vivemos sob a influência de um Deus que é amor e determina uma vida amorosa para nós. E como é que eu vou instalar o amor dentro da minha família, dentro da minha casa? Simples, irmãos, buscando da fonte. A fonte é Deus. Quanto mais você se enche de Deus, que é amor, mais amor vai haver na sua casa. E o amor de Deus, irmãos, tem algumas características. A primeira característica do amor de Deus é que ele é paciente. Você não constrói famílias sem paciência. Segunda característica do amor de Deus é que ele é perdoador. Ninguém constitui um legado, uma família equilibrada sem perdão. Perdão é o elo da perfeição que se instala dentro do coração de uma família. O perdão tem capacidade de desalojar destruições que o diabo alojou dentro da família, que levou anos para destruir, e de repente você instala o perdão, e num dia só, pela obra do perdão, toda a obra de Satanás é desfeita. Ira, desejo de vingança, mágoa, tristeza, tudo sai pelo perdão. O amor de Deus, além de paciente, perdoador, ele é estável. Sabe, uma das coisas terríveis que você pode enfrentar na sua vida é você conviver com uma pessoa, um cônjuge, um marido, uma mulher, um filho, um pai instável. De onde você alcançou a instabilidade? Com Deus é que não foi. Nós sentimos
e servimos a um Deus que é profundamente estável. Os planos de Deus sobre a vida do homem não mudam. Você pode não corresponder a Ele, mas o plano dele não muda para a sua vida. Além de ser um amor paciente, perdoador, estável, é um amor visionário. Deus, quando entra na vida do cristão, Ele já está pensando lá no futuro, para nos abençoar no futuro. Ele é um Deus que no presente trabalha para que quando o futuro da minha vida se tornar presente, quando o futuro da sua casa, o futuro dos seus filhos se tornar presente, Ele já foi ao futuro e Ele já providenciou no futuro tudo aquilo que o seu filho, que você, que nós precisávamos, porque Ele é visionário. Ele não enxerga no seu amor apenas o presente, Ele enxerga o amanhã. O amor de Deus, além de paciente, perdoador, estável e visionário, Ele é construtivo. Deus, Ele constrói de forma bem alicerçada a vida daqueles que lhe servem. Por fim, o amor de Deus é profundamente fiel, extremamente fiel. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:13 que ainda que eu seja infiel com Ele, Ele continua sendo fiel a nós. Uma outra característica poderosa desse texto, para deixarmos um legado, você vai enfrentar e encontrar ela na oferta que Ele fez. A Bíblia diz nesse texto que Ele deu a nós o seu Filho unigênito, para que vivêssemos sendo perdoados por Ele e reconstruídos por Ele. Sozinho nós não conseguiríamos, nós não tínhamos como alcançar o perdão dos nossos pecados, nós não tínhamos como ter um intercessor que a presença do Pai, diante das minhas necessidades, quando eu orasse, Ele intercedesse por mim. Hoje nós temos, Ele morreu na cruz, e na sua morte Ele disse assim: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, você vai ter o sim, e você vai ter o amém. Você ganhou um advogado que mora no céu, e que ministra do lado do trono do Pai. Todas as suas necessidades, quando apresentadas a Deus na construção de sua família, você intercede em nome dEle, e quando você intercede em nome dEle, Ele vai ao Pai e diz: Pai, vamos fazer isso. E o Pai olha: você quer? Sim, eu quero, amém, vamos fazer. Que coisa incrível. Além disso, irmãos, Ele nos instrui de uma forma bem direta, bem objetiva, a pensarmos que a sua bênção não é condicional. Se a sua bênção fosse condicional, todos os dias nós estabilizaríamos a nossa relação com Ele. Deus nos amou e nos perdoou e não se arrepende do que fez. Muitas vezes nas nossas relações humanas queremos estabelecer bênçãos condicionais. Só queremos fazer isso se você me der isso em troca. Eu só faço isso de uma forma graciosa para você, se você me der isso em troca. E nessas relações de construção de pai, de mulher, de marido, esposa, filho e pai, nós temos que estabilizar um legado onde os filhos sintam que tem um pai, um marido para sua mãe, a esposa para o seu pai, que está desenvolvendo um casamento sem bênçãos condicionais, resolveu desenvolver um casamento para sempre. Não é ser casado enquanto você está me dando uma relação de coisas que eu fiz para você me dar. Muitas vezes, dentro da construção de uma família, se dá muito mais do que o que se recebe, e o casamento precisa ser estabilizado nessa intenção mesmo, até que um dia Deus possa aperfeiçoar esse casamento. Eu já vi muitos casamentos se instabilizarem, irmãos, por causa de uma palavra, por causa da falta de sensibilidade de um dos cônjuges, mas eu gosto de pensar no amor de Deus, porque é um amor incondicional. É um amor incondicional. Ele não negocia para nos abençoar, Ele nos abençoa e ponto. Para construirmos famílias sólidas e bem edificadas, temos que pensar nisso. Mas eu queria encerrar essa mensagem, e o Ministério Louvor, se quiser, pode vir aqui. Se ainda vão cantar uma música antes do período, não, né? Então tá, nós vamos encerrar essa mensagem sem o Ministério Louvor, nós vamos ter um intervalo de cantina, né?
Aí vai ter os avisos agora, mas eu queria encerrar essa mensagem pensando com vocês em algumas verdades. Nós precisamos e somos comissionados a estarmos aqui pensando em um legado a ser construído, em famílias estáveis, em famílias que vivem de forma funcional. E eu queria trazer uma realidade bem consistente para a vida de vocês, para nós encerrarmos essa mensagem. Eu estava acompanhando a vida de um casal em crise, uma época. Eles nos pediram ajuda e nós tivemos um encontro, 2, 10, 15, 20, de uma forma que o marido estava extremamente impaciente. E aí um dia ele me perguntou: pastor, eu disse, pois não, você não acha que a gente já teve encontros demais e que esse relacionamento não melhora? Eu disse, não, para mim não são encontros demais, para mim são a quantidade necessárias que nós precisamos até agora para que o relacionamento melhore. E eu não vou desistir de vocês dois, só vou deixar vocês dois quando eu verem que vocês dois estão estabilizados. E aí ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, mas pastor, quando a gente tem uma televisão, olha a analogia dele, quando a gente tem uma televisão, a televisão tem um prazo de garantia, dentro do prazo de garantia, se ela queimar, quando a gente leva na eletrônica para consertar, a fábrica não tem que pagar esse conserto? Tem. E quando a eletrônica diz assim, não tem mais jeito, a televisão não tem que ser substituída por uma nova? Eu falei, no caso da televisão tem, mas eu já estava olhando para os olhos dele e já sabia que dali não vinha boa coisa. Ele disse, não seria o caso de Deus me dar um casamento novo, pastor, porque esse aqui não tem mais jeito não. Já foi para a eletrônica muitas vezes, eu já vim aqui mais de 20 vezes conversar com o senhor. Aí eu falei, olha, você está falando de garantia, eu vou falar nos mesmos termos que você está falando. De fato, quando um equipamento eletrônico quebra, que está na garantia, você tem que colocar na assistência, se não der conserto, a fábrica vai te dar uma televisão nova. Mas existe um contrato para que a garantia seja estabelecida. E nesse contrato, uma questão vai ser evocada: o bom uso. Se você fizer mau uso da sua televisão, mesmo que esteja no prazo de garantia, a fábrica não vai querer lhe dar uma televisão nova. Vocês dois estão fazendo mau uso um do outro. Aí ele insistiu, mas pastor, não tem mais jeito, somos literalmente um casamento quebrado. Eu disse, tem, sabe por quê? Eu vou lhe explicar por quê. Porque quem fez, o inventor de casamento, não é o dono de uma fábrica de televisão, é o próprio Deus. E a estabilidade dessa garantia foi oferecida não por Deus, foi oferecida por você mesmo a Deus. Ele disse, como assim, pastor? Eu disse, não foi você que no seu casamento disse que ia ficar com ela até que a morte lhe separasse? Deus entrou nesse negócio. E a garantia de Deus para que um casamento funcione é até que a morte separe. Agora só tem uma condição para que você possa se livrar desse casamento. Ele disse, qual é? Eu digo, morra. Ele disse, mas isso eu não quero. Eu disse, então só falta uma opção para você. Só lhe resta essa, é consertar seu casamento. Nós propusemos começar a fazer uma campanha de jejum. Irmãos, esse casamento foi restaurado. Esse casal, ele continua aqui na igreja. E eles estão extremamente apaixonados. E se você quiser saber o nome deles, para que vocês possam ficar contentes de ver que Deus faz milagres, vocês perguntem a Deus, que não é a minha tarefa ficar fofocando sobre casamentos restaurados. Eu encerro aqui, irmãos, dizendo que nós estamos sendo provocados a mais do que construir casamentos, a deixar um legado. Um legado é uma fama que se instala depois que uma pessoa passa. O indivíduo já foi desse plano terreno, ele já está na eternidade, mas o que ele produziu aqui ainda produz inspiração
na vida dos que conheceram como ele vivia. Deus está te comissionando a ser uma fábrica de legados na terra. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido, no mundo onde as pessoas desistem de casamentos, desistem de filhos até, quantos pais não desistem de filhos? Filhos que desistem dos pais. Famílias que se desintegram a todo momento, Senhor. Nós somos desafiados a viver com a nossa vida fundamentada na Sua Palavra. E a Sua Palavra nos inspira a estabilizarmos nossos relacionamentos, as nossas famílias, e a vivermos um relacionamento estável que inspire a vida de outras pessoas. Por isso eu te peço, Senhor, que você lembre a cada um dos que estão aqui, aquilo que você lembrou a mim e ao Henrique naquela tarde, que você já está dentro de nós, e a cada necessidade que nós tivermos na construção desse casamento, dessa família, é só invocarmos, que você mesmo responde dizendo: fale, pode falar, porque eu já estou aqui. Aqui onde? Dentro de você. Eu moro dentro de você. Eu resolvi morar dentro de você, para que quando você precisasse de mim, o socorro ficasse extremamente fácil. E nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir, cada vez que houver necessidade de cada um dos cônjuges aqui presentes, e tantos outros que aqui não estão, mas que façam parte dessa igreja, pelo seu Santo Espírito, você fortaleça a vida conjugal desse casal, fortaleça a relação entre os pais e os filhos dos membros dessa igreja. Nós oramos para que esse milagre seja contínuo, frequente e poderosamente visto entre cada um dos membros aqui desse local, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: olha, que você é crente, eu já sabia, mas hoje eu aprendi que você é uma fábrica de legado. Portanto, inspire a vida de outros com o seu coração e as suas atitudes, em nome de Jesus.